Você já orou por alguém durante anos, sem saber se aquela pessoa ainda tinha salvação? Já sentiu o coração apertar cada vez que o telefone tocava, com medo de ser tarde demais? Essa história é sobre uma mãe, uma daquelas mulheres simples, que ninguém nota, mas que o céu conhece pelo nome. Ela não tinha poder, dinheiro ou influência, mas ela tinha algo que o mundo não entende, uma fé que não desiste. Durante anos, ela orou pelo filho perdido, mesmo quando ele fugia, mesmo quando ele errava, mesmo quando todos diziam, ele não tem mais volta. E foi numa noite comum, com o joelho no chão e o coração na mão, que tudo mudou. O que você faria se recebesse uma ligação no meio da madrugada, dizendo que o filho que você orou a vida inteira pode estar prestes a morrer? Essa história é real, e pode te emocionar do início ao fim, então fica comigo até o final. Aperta o play no coração, e deixa essa história falar com a sua alma. E se você acredita no poder da fé, da oração e dos recomeços, se inscreva agora no canal Luz na Janela. Aqui, cada história acende a esperança e mostra que, mesmo no silêncio, Deus sempre responde. Meu irmão sempre foi o tipo de pessoa que quebrava o coração da minha mãe. Desde pequeno, ele testava limites. Primeiro foram as mentiras, depois, as brigas na escola. Mais tarde, as ruas. O nome dele é Lucas. Mas lá em casa, durante muitos anos, ele era só a dor que a gente não sabia mais como lidar. Mamãe, por outro lado, nunca parou de acreditar. Enquanto meu pai dizia, esse menino vai acabar morto ou preso, ela se ajoelhava no quarto e dizia baixinho, não, Deus, ele é teu filho antes de ser meu. Lucas tinha 19 quando saiu de casa. Brigou com nosso pai por causa de dinheiro, gritou comigo e deixou minha mãe com o rosto molhado de lágrimas e a Bíblia aberta no Salmo 91. Ninguém mais falava com ele. Só ela, não por telefone, mas em oração, toda noite. Chovia lá fora, o rádio tocava baixo, e ela lá estava, ajoelhada do lado da cama. Muitas vezes adormecia ali mesmo. Eu confesso que achava perda de tempo. Eu dizia, mãe, ele não vai mudar. Ela respondia, quem tem joelhos no chão, nunca perde uma batalha. Um dia encontrei uma caixa escondida. Era dela. Tinha cartas não enviadas. Fotos antigas do Lucas com a gente na praia e um caderninho onde ela escrevia: hoje meu filho ainda está longe, mas eu sei que teu braço é mais longo que qualquer distância. Eu chorei, porque apesar de tudo, meu irmão ainda era o filho dela. 2 anos se passaram. Ninguém sabia onde ele estava. A polícia veio uma vez. Queriam saber se ele estava envolvido com um roubo. Minha mãe não chorou dessa vez. Ela só disse, Senhor, protege ele da morte, mesmo que ele esteja fugindo da vida. Naquele dia, ela preparou o prato favorito dele. Fez feijão fresquinho, arroz com alho e aquela carne ensopada que só ela sabia fazer. Mãe, por quê? Ela respondeu sorrindo. É o dia do retorno dele, mesmo que ele ainda não saiba. Eu balancei a cabeça, mas no fundo, algo me tocou. Às 23h37 daquela mesma noite, o telefone tocou. Era o hospital. Um acidente. Motocicleta contra um caminhão. Identidade confirmada. Lucas, minha mãe, não chorou. Ela se levantou da cadeira, pegou a Bíblia, vestiu uma blusa leve e disse apenas, vamos. Deus vai me deixar ver meu milagre, nem que seja no último minuto. O caminho até o hospital foi em silêncio. Não daqueles silêncios vazios, mas daquele tipo de silêncio onde até o respirar parece oração. Mamãe segurava a Bíblia no colo como se fosse uma criança. A mão dela tremia, mas o olhar era firme. O Senhor vai cumprir o que me prometeu, disse no banco do carona. Eu não sabia o que responder. Chegando na recepção, a enfermeira nos atendeu com aquele olhar que diz tudo, sem dizer nada. Familiares de Lucas Santos? Mamãe levantou a mão. Mãe, a enfermeira hesitou. Ele está em estado grave, muito grave. Não conseguimos contato de emergência, mas ele tinha uma pulseira com um número. Era o da senhora. Ela assentiu com a cabeça. Posso ver ele? A médica explicou. Ele teve um traumatismo. Está inconsciente. Múltiplas fraturas. Pulmões comprometidos. Estamos tentando estabilizar. Mamãe só respondeu. Ele vai acordar. A médica fez uma pausa. Senhora, a senhora entendeu o que eu disse? Eu entendi. Mas o que a senhora ainda não sabe é que tem alguém maior do que nós aqui nesse hospital. Quando entramos na UTI, eu quase caí para trás. Não era o meu irmão, era um corpo quebrado, cheio de tubos, sondas e curativos. Mas minha mãe foi direto até ele, segurou a mão dele e falou com firmeza. Lucas, minha voz vai te trazer de volta. Eu vi as lágrimas escorrerem do rosto dela e caírem no lençol branco. Ela se ajoelhou, ali mesmo no chão da UTI, e orou. Não foi um pedido, foi uma declaração. O Senhor me prometeu que meu filho veria a tua glória, e eu não vou sair daqui até que isso aconteça. As horas passaram, a equipe médica veio e foi. Trocaram medicações, monitoraram sinais, nada mudava, mas minha mãe não saía. Eu tentei convencê-la. Mãe, pelo amor de Deus,
Vamos descansar um pouco, ela respondeu. Você pode descansar. Eu não, porque o tempo de Deus pode ser exatamente agora. Na madrugada, o monitor apitou diferente. Os batimentos dele subiram, levemente, depois mais. Os olhos mexeram. Eu chamei a enfermeira. Mamãe segurou o rosto dele com delicadeza. Filho, sou eu, a mãe que nunca saiu do seu lado. Se você estiver me ouvindo, pisca. Ele piscou. Uma vez, duas. A enfermeira arregalou os olhos. Meu Deus, ele tá reagindo. Mamãe sorriu com os olhos marejados. Não, minha filha, é Deus. Ele está só começando. Na manhã seguinte, ele abriu os olhos por completo. A primeira coisa que viu foi ela, a mão enrugada, o rosto cansado. O mesmo perfume que sempre dizia que era cheiro de oração. Mãe, ele murmurou, fraco, rouco. Estou aqui, meu filho. E nunca deixei de estar. Ele chorou. E eu também, porque mesmo quebrado, ali estava o nosso Lucas. Não o das brigas, não o das ruas, mas o filho que voltou. A recuperação do Lucas não foi rápida, nem fácil. Ele ficou no hospital por mais 18 dias. Primeiros 7, quase sem falar, com dores, sem forças, mas sempre que abria os olhos, lá estava ela, a mesma mulher que orava por ele toda noite. Mamãe se recusava a sair do hospital. Dormia sentada, com a cabeça apoiada na Bíblia. De manhã cedo, lavava o rosto na pia do banheiro e voltava para o quarto. A equipe médica começou a chamá-la de a sentinela, porque ela não dormia no turno da fé. Certo dia, Lucas pediu para ficar a sós com ela. Eu saí do quarto. Fiquei do lado de fora, tentando ouvir, mas o que aconteceu lá dentro foi além do que meus ouvidos podiam entender. Minutos depois, mamãe saiu, chorando, mas sorrindo. Ela só disse, hoje meu filho não só acordou, ele se levantou por dentro. Mais tarde ele me chamou. Posso falar com você? Claro, cara, claro. Ele ficou em silêncio por um tempo. Olhava pela janela do hospital. O sol batia no rosto dele, e eu percebi que ele parecia menor, não no corpo, mas no orgulho. Eu me perdi, mano. Me perdi por completo. Eu sei, mas não era por mal. Era como se eu achasse que ninguém mais acreditava em mim. Eu suspirei. A mamãe acreditava. Ele sorriu com os olhos marejados. Ela nunca largou minha mão. Nem quando eu a soltei. Nos dias que se seguiram, Lucas começou a escrever. No início, frases soltas. Depois, orações. Depois, um diário. Mamãe dizia, a mão que destruiu. Agora escreve reconstrução. Eu comecei a ver mudanças pequenas, mas profundas. Ele pediu desculpas para enfermeiros. Agradecia toda a refeição. Fez questão de abraçar o zelador do andar. E todas as noites, orava com mamãe. Numa manhã, o pastor da igreja veio visitá-lo. Ficaram conversando por quase 2 horas. Quando ele foi embora, Lucas me chamou. Hoje eu aceitei Jesus. O quê? Eu aceitei, mano. Porque se ele me deixou voltar, é porque tem algo pra eu fazer aqui. Eu sentei na beirada da cama, em silêncio. Ele continuou. Eu achava que Deus era coisa de gente fraca. Mas fraco era eu, que fugia o tempo todo dele. No domingo seguinte, ele recebeu alta. Voltou pra casa de muletas, mas sorrindo. Na varanda, mamãe colocou a cadeira preferida dele, fez o prato favorito, e quando ele se sentou, ela simplesmente disse, bem-vindo de volta, meu menino. Ele chorou e respondeu, mãe, ainda tem espaço pra mim aqui? Ela riu, sempre teve. Até quando você estava longe, já era seu. Naquela noite, ele dormiu no sofá da sala, mas antes, ajoelhou do lado dela e orou, não com palavras ensaiadas, mas com o coração quebrado. Deus, obrigado por não desistir de mim e por me dar a única mãe que nunca me soltou, nem quando eu era só escuridão. Mamãe chorou e pela primeira vez em muito tempo, eu também, porque o Lucas de antes tinha ido embora e o Lucas que ficou era um milagre. Os primeiros dias em casa pareciam um sonho. Lucas acordava cedo, ajudava a mamãe com o café, lia a Bíblia que ela deixava sempre aberta na mesa da cozinha. E à noite, orava, com ela, comigo, às vezes, sozinho. Ele andava devagar por causa das muletas, mas era como se dentro dele, tudo estivesse correndo. Eu perdi anos da minha vida, mano, ele me disse um dia. Mas agora, eu quero viver cada minuto pra consertar o que eu estraguei. A vizinhança estranhava. Aquele ali não era o Lucas que andava com gente perigosa? Ele mesmo. Mas agora só anda com a Bíblia debaixo do braço. Eu ouvia e sorria, porque o que antes era vergonha, agora era testemunho. Mamãe também mudou. O rosto dela era outro, mais leve, como quem carregou um fardo por anos, e finalmente pôde deixar no altar. Uma tarde, Lucas me chamou no quintal. Mano, eu tava pensando, será que a igreja deixa eu dar meu testemunho? Claro que deixa, eu disse. E se não deixar, a gente monta um púlpito na praça. Ele riu, mas era aquele tipo de riso que nasce da cura. Domingo chegou. A igreja estava cheia. Mamãe estava na primeira fileira, com o lenço branco que ela usava em cultos especiais. O pastor chamou. Hoje, alguém que foi alcançado pelo milagre quer falar com vocês. Lucas subiu devagar, ainda apoiado na muleta, mas com o peito erguido. Pegou o microfone, olhou a igreja inteira e começou. Meu nome é Lucas. Eu sou o filho que fugiu, o irmão que errou, o cara que todo mundo achava que não tinha mais jeito. Mas eu estou aqui
De pé, por uma única razão. Ele fez uma pausa, olhou para mamãe e disse: porque minha mãe orava por mim toda noite, e Deus, ele ouve. A igreja aplaudiu de pé. Mamãe chorava baixinho. O pastor enxugava os olhos. E eu sentia que o céu inteiro estava assistindo. Naquela semana, Lucas foi convidado a participar do grupo de jovens. Começou ajudando em pequenas coisas. Depois, passou a dar breves palavras. E em pouco tempo, estava liderando os estudos bíblicos com ex-usuários, ex-presidiários, jovens em crise. Eu conheço a estrada escura, ele dizia, mas agora eu ando com a luz. Um dia depois do culto, uma senhora se aproximou da minha mãe. Irmã, eu oro pelo meu filho toda noite também, mas ele só piora. Mamãe segurou a mão dela. Então continue, porque eu vi com meus próprios olhos. Deus nunca ignora o choro de uma mãe. Em casa, Lucas começou a escrever tudo, cada oração. Cada versículo que falava com ele, cada dia de luta, disse que queria transformar em livro. Quero que outras mães saibam que vale a pena continuar orando, mesmo quando o filho parece um caso perdido. Mamãe sorriu. Deus vai usar sua dor para curar outros. Aos poucos, a história do Lucas se espalhou. Ele foi convidado para dar o testemunho em outras igrejas, em encontros de jovens, em casas de recuperação. Um dia me disse: antes eu queria ser conhecido nas ruas. Agora, só quero ser reconhecido no céu. E quando ele falava isso, a gente sabia. Deus tinha feito muito mais do que salvar a vida dele. Deus tinha renascido ele inteiro. Passaram-se meses desde que o Lucas voltou para casa. Mas não era só para casa. Ele voltou para a vida, para a fé, para a dignidade. Na vizinhança, as pessoas não cochichavam mais. Agora cumprimentavam com respeito. Na igreja, as cadeiras se enchiam quando sabiam que ele ia falar. E em casa, mamãe sorria mais. Não era um sorriso de quem venceu. Era um sorriso de quem esperou. E viu. Um dia, ao entardecer, Lucas chamou a gente na sala. Ele estava mais calado que o normal. Vestia uma camisa branca simples e jeans. No colo, uma caixinha de madeira clara. Queria falar com vocês, disse. Mamãe sentou na poltrona. Eu ao lado dela. Lucas segurou a caixa com as duas mãos, os olhos marejados, mas a voz firme. Mãe, tem algo que eu preciso te dar. Não para pagar porque eu nunca vou conseguir, mas para te honrar. Ele abriu a caixinha. Dentro, havia um papel enrolado com fita e uma pequena bíblia preta com o nome dela gravado em dourado. Isso aqui é o meu compromisso. Mamãe pegou o papel. Era uma carta, escrita à mão. Na primeira linha, para a mulher que me carregou 2 vezes, no ventre e na oração. Ela começou a ler em silêncio, e logo as lágrimas escorriam. A carta dizia: mãe, essa casa tem paredes, mas foi sua oração que foi o meu abrigo. Essa família tem história, mas foi sua fé que me escreveu de volta nela. Se eu hoje estou vivo, é porque Deus ouviu você quando ninguém mais me ouvia. Prometo, diante de Deus, cuidar da senhora como a senhora cuidou de mim. E cada vez que eu levantar a voz para falar de Jesus, vai ser também para contar do amor de uma mãe que nunca soltou minha mão. Mamãe apertou a carta contra o peito. Lucas se ajoelhou na frente dela. A senhora me aceita de volta? Ela se abaixou e o abraçou como fazia quando ele era criança. Filho, você nunca deixou de ser meu. E ali, naquele abraço, estava tudo o que ele precisava para recomeçar. Alguns meses depois, Lucas abriu uma casa de acolhimento. Recebia jovens que, como ele, estavam quebrados por dentro. Ele dizia: aqui não tem julgamento, tem recomeço. E na entrada, em letras douradas, mandou colocar uma frase: essa casa existe porque uma mãe orou. E o céu respondeu. Mamãe continuou com suas orações de toda noite, mas agora ela sorria enquanto orava, porque sabia que o filho que ela entregou para Deus tinha voltado. E eu aprendi que o mundo pode desistir de alguém, mas Deus, não, principalmente quando tem uma mãe ajoelhada esperando a promessa.